O Anel do Pescador, símbolo oficial do Papa. O Anel do Pescador, também conhecido como Annulus Piscatoris em latim e o Anello Pescatorio em italiano, é um símbolo oficial do Papa, o sucessor de São Pedro na sé de Roma, que era um pescador. O anel de ouro apresenta um baixo-relevo de Pedro pescando de um barco. Este símbolo deriva da tradição que os apóstolos eram pescadores de homens. Marcos 1,17. Através dos séculos, foi demonstração de respeito ao Papa ajoelhar-se e beijar o anel do pescador, tradição que continua até a atualidade. O anel do pescador era usado como um sinete até 1842 para selar documentos oficiais assinados pelo Papa. Até há pouco tempo, após uma morte papal, o anel era cerimoniosamente esmagado na presença de outros cardeais pelo camerlengo, a fim de evitar documentos falsos durante a sede vacante. Em caso de renúncia papal, o relevo do anel era raspado ou marcado com uma cruz. Um novo anel era fundido com o ouro do último anel para cada papa. Ao redor da imagem está escrito em alto relevo o nome do respectivo papa em latim. Durante a cerimônia de tomada papal, o decano do Colégio dos Cardeais coloca o anel no quarto dedo da mão direita do novo papa. Ao ser eleito, o Papa Francisco optou antes por um anel de prata dourada. Assim se converteu no primeiro Papa em usar um anel sem conter material do anel do Papa anterior. O primeiro Papa a usar com desenvoltura o anel do pescador, com o símbolo de São Pedro, que ao contrário de hoje, era passado de pontífice para pontífice, assim que confirmada a sua morte, como símbolo de sua autoridade pastoral, foi o Papa Damaso I. O anel com a égide de Pedro. O primeiro Papa já não existe, pois foi destruído. O primeiro registro do uso do anel do pescador foi pelo Papa Clemente IV, que o utilizou como um selo na carta para seu sobrinho Pedro Grossi em 1265, que foi usado para fechar toda a correspondência privada, pressionando o anel no lacre de cera vermelha derretida em um envelope. Os documentos públicos, pelo contrário, são selados pelo brasão papal. Esses documentos foram historicamente chamados bulas papais, carimbadas com chumbo. A utilização do anel do pescador foi alterada durante o século XV, quando foi usada para selar documentos oficiais. Essa prática foi abolida em 1842, quando a cera para a impressão do anel foi substituída por um carimbo com tinta vermelha. Com a morte do Papa, uma tradição milenar da Igreja Católica será retomada: a destruição cerimonial do anel do pescador. A joia, que simboliza a autoridade do Papa, é quebrada como forma de marcar o fim oficial do seu pontificado. A tradição prevê a destruição do anel. O costume é realizado sempre após a morte ou saída oficial de um Papa, para indicar o fim da sua autoridade. Quando um Papa falece, o camerlengo cardeal responsável pela transição papal declara: Veri Papa mortus est, verdadeiramente, o Papa está morto. Logo depois, o anel do pescador é destruído, com um pequeno martelo de prata, em sinal de encerramento do pontificado e para evitar falsificações de documentos. O anel do pescador é muito mais do que um ornamento. Ele é um selo visível de uma responsabilidade invisível: guiar a Igreja de Cristo com coragem, humildade e amor. Ao longo da história, esse anel foi beijado por santos, testemunhou lágrimas e vitórias, e foi destruído não por desprezo, mas para declarar com reverência que o tempo de um servo terminou, e outro será chamado a lançar novamente as redes. O anel do pescador.